Turma, na atividade 2 diz o seguinte: para fazer um peão, um brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará o torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato cilíndrico reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na figura 1. Então, a figura 1 é um cilindro de madeira no qual esse artesão irá trabalhar 7 centímetros de altura, 6 de diâmetro, beleza? A parte de cima desse peão será uma semisfera e a parte de baixo será um cone com altura de 4 centímetros, conforme a figura 2, uma semisfera no alto, 4 centímetros de altura. O vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro. Pessoal, então esse vértice do cone ele ficaria exatamente no centro aqui da base desse cilindro, beleza? A partir daí, o artesão deseja fazer o peão com maior altura que esse pedaço de madeira possa proporcionar e de modo a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada. A atividade nos oferece um monte já de relações de fórmula para fazer o cálculo, né, da maneira que você encontre uma resposta que esteja lá nas opções. Fala que o volume da esfera, né, de raio R é dado por 4πr ao cubo dividido por 3. O volume do cilindro de altura H é dado pela área da base S, né, vezes a altura, então seria S vezes a altura, que o volume do cone de altura H é a área da base, que também é S, teoricamente, seria o volume dado desse cone, a área vezes a altura dividido por 3, e aí por simplicidade pede para aproximar o π de 3, não de 3,14, até para que o resultado seja, né, com menos casas decimais, A quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos, e aí ele pergunta, com base nas opções de resposta, qual seria o menor descarte possível. Mas nem vou colocar as opções para que ela não influencie a nossa resolução. Vamos pensar no seguinte: teríamos um cilindro de madeira do qual seria retirado o peão. Então você calcula o volume do cilindro, calcula o volume do peão, e a diferença entre um e outro vai determinar aquela quantidade de madeira que foi descartada. Considerando que o nosso raio do cilindro é de 3 centímetros, a altura de 7 centímetros, nós podemos calcular o volume do cilindro pela relação que envolve a área da base vezes a altura. A área da base, π, vezes o raio ao quadrado vezes a altura, porque a base é uma circunferência. A partir daí, considerando que ela é 3 centímetros de raio, eu substituo o raio por 3, tenho 3 elevado ao quadrado, que é 9, 9 vezes 7, 63π. Nesse caso, nós não precisaremos deixar o π, porque ele pediu uma aproximação de 3. Então fica tranquilo de você substituir o π por 3 e multiplicar 63 vezes 3 e encontrar 189. 189 centímetros cúbicos é o volume desse cilindro. Então agora eu vou calcular o volume do peão e retirar desse 189 esse volume do peão para que eu identifique qual foi o volume do descarte de madeira. É uma semisfera, então se eu tenho uma semisfera, eu divido, né, o volume da esfera por 2, eu vou encontrar o volume da semisfera. Eu posso fazer isso antes de substituir ou depois de eu calcular e substituir o valor do raio, não tem problema. Antes de substituir, é como se nós considerássemos, né, a fórmula 4 vezes π vezes o raio ao cubo dividido por 3, isso tudo dividido por 2. Só que como tem o 2 aqui, é o mesmo que ter 2 sobre 1, porque o denominador era oculto. Aqui, resolvendo a divisão de fração, eu multiplico o inverso, né, a primeira vezes o inverso da segunda. Então, a primeira era 4π r ao cubo dividido por 3 vezes 1 sobre 2, porque aqui era 2 sobre 1. 1 vezes o numerador vai manter o mesmo, e o denominador vezes o denominador, 3 vezes 2, vai ser 6. Já colocando isso aqui, considerando, né, que o nosso raio é 3, eu vou ter 4 vezes π vezes 3 elevado ao cubo, isso tudo dividido por 6. 3 elevado ao cubo é 27, porque 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 vezes 4, 108, e considerando o π como 3, 3 vezes 108, 324. 324 por 6, nós temos 54, porque 300 dividido por 6 é 50, e 24 dividido por 6 é 4. 50 mais 4, 54. Encontramos a parte de cima, nos resta agora calcular a parte de baixo, que é de um formato de um cone. E toda vez que nós vamos determinar a área de um cone,
o volume de um cone, ele é 1/3 do volume de um cilindro. E um cilindro é base vezes altura, considerando que essa base ela é uma circunferência. Então, é π vezes r ao quadrado vezes altura. Se o cone é 1/3 desse volume, eu vou dividir isso tudo por 3. E considerando que o raio também do cone da base dele é 3 e a altura é 4, agora eu consigo calcular. Π vezes 3 ao quadrado, que é 9 vezes 4. Então, 9 vezes 4 é igual a 36. E 36 vezes 3 é igual a 108. E 108 dividido por 3 é igual a 36. Então, pessoal, quando eu tenho aqui o volume total do cone, né, igual a 36, eu preciso somar. Primeiro, eu considero, né, que o volume é 189 do cilindro. Depois, eu preciso somar o volume do cone com o volume da semisfera, que é igual a 54 mais 36, que vai resultar em 90 centímetros cúbicos. Quando eu tenho 90 centímetros cúbicos, eu faço aquela subtração, aquela diferença entre o volume total e o volume do cone mais o volume da semisfera. Ok? O volume total que eu falo do cilindro, 189 centímetros cúbicos menos 90 é igual a 99 centímetros cúbicos. Beleza?